Pessoal, boa tarde. E, pessoal, obrigado pelo convite. Adorei o convite. Para mim é super bacana poder falar especificamente sobre esse assunto. Eu vou falar 2 segundinhos aqui de mim, só para vocês entenderem porque cacete eu tô aqui em cima. Mas é o seguinte, eu venho muito da parte de futuro. Então, eu acabei estudando e eu trabalho com 2 futuros. O primeiro deles é um futuro próximo, que vem do comportamento das pessoas. Então, eu trabalhei numa empresa durante 5 anos, que se chama Box do 824, a gente fazia o futuro de tudo. O futuro do banco, o futuro da mobilidade urbana, o futuro do bar, para clientes enormes, sempre conversando com as pessoas. Então, a gente vai na rua, entrevista as pessoas, conversa com elas, entende o que elas estão pensando, e aí a gente consegue prever, mais ou menos, um futuro de 0 a 5 anos, para entender o que vai acontecer. Principalmente para mercados e tudo mais. Mas aí eu achei que faltava um pouquinho de futuro, e aí eu acabei indo estudar uma outra coisa que chama futurismo, que aí é um futuro mais longo, um futuro de 5 a 50 anos, que é totalmente pautado em tecnologia. E aí, isso eu fui estudar lá em Israel, que é um lugar bom para isso, mas aí basicamente o que eu faço é combinar essas 2 coisas. É entender tudo que vai mudar daqui para frente, é traçar cenários diferentes, entender o que vai acontecer com a gente, réis, seres humanos, com tudo isso que está mudando, e aí tentar fazer esse tipo de análise para entender o que vai acontecer com os mercados, com as empresas e tudo mais. O que eu faço da minha vida é, eu tenho 2 startups, então eu, enfim, não ganho dinheiro nenhum, mas ponho um monte de dinheiro nas startups, basicamente, eu trabalho pra cacete. Então, para eu ganhar dinheiro, eu faço palestras, eu dou aulas, eu tenho 2 aulas, uma de cool hunting, que é tendência de futuro, e outra de futurismo, na SPM, nas perestroicas, no WeWork, em um monte de lugar. E eu dou consultoria para empresas também, exatamente sobre pesquisa, futuro, onde a gente está indo, o que vai acontecer no mundo. E aí, hoje, obviamente, foi muito legal esse convite para a gente poder falar um pouco sobre o futuro do que é do feminino ou do feminino. Então, eu vou falar um pouco sobre aonde a gente está entrando, que é a era do feminino. O painel aqui foi sensacional e eu achei muito importante toda a discussão que as meninas levantaram, porque a gente está muito preocupado com o presente, né? A gente está muito preocupado com tudo que está acontecendo, a gente está querendo ficar talvez um pouco mais negativo. E o que eu acho fantástico de estudar o futuro, e a primeira premissa de futuro, é que o futuro não existe. Então, é a gente que faz o futuro, né? Ou seja, a gente sempre tem que falar de futuro com ética e é a gente que tem que aplicar essa ética. Então, para o futuro ser bom, para o futuro não ser o que ele é hoje, a gente que precisa efetivamente se mexer e levantar nossas bandeirinhas e sair da cama e fazer aquilo acontecer. Porque senão ele vai ser o que as pessoas que mandam no mundo vão determinar. Então, basicamente, está nas nossas mãos, de verdade, construir um futuro bom para todo mundo, né? E aí vamos entrar, então, um pouco aqui na nossa história toda do feminino maravilhoso. Mas acho que o mais importante da gente falar agora é que a gente está entrando numa mudança muito grande. A gente está passando por um shift de mentalidade, uma mudança de mindset, de mentalidade enorme agora, onde a gente está saindo de uma forma de pensar e olhar o mundo racional e a gente está entrando numa forma muito emocional de fazer isso. E por que racional, né? Da onde vem esse racional? Bom, quando a gente era homem das cavernas, lá atrás, Uga mesmo, um pouquinho tempo atrás, muito tempo atrás, de verdade, o mundo era muito perigoso, né? A chuva era uma chuva torrencial, as formigas eram do tamanho dessa cadeira, os tiranossauros rex comiam a gente, enfim, sei lá. Então, ele era muito perigoso e a gente basicamente tinha que lutar muito para sobreviver. E aí, para lutar para sobreviver, tinha uma coisa que era muito importante nesse momento, que era a força física. Ela acabou sendo uma coisa muito importante para sobreviver junto com a racionalidade, né? Então, a gente usou todo esse formato de força física e racionalidade para nos trazer até aqui. Então, a gente estava com fome, mata lá o bicho grande, come, passou a fome, sobrevivi. A gente estava com frio, tira a pele do bicho lá, se cobre, sobreviveu ao frio. E a gente foi andando assim com a racionalidade. A racionalidade foi nos trazendo até hoje. E é por isso que a gente mora tudo empoleirado um em cima do outro, em prédios maravilhosos. Eu moro empoleirado porque eu amo meu vizinho. É óbvio que não. A gente mora empoleirado porque, racionalmente, cabe muito mais gente por metro quadrado se a gente estiver empoleirado do que em casinhas com espaço para todo mundo respirar e área verde, etc. e tal. Então, basicamente, a racionalidade nos trouxe até aqui, a força física nos trouxe muito aqui, com guerras, batalhas e tudo mais. Só que a gente chegou nesse lugar maravilhoso, onde a gente chegou hoje, obrigado, a gente destruiu o mundo inteiro no processo, praticamente não tem uma natureza, acabamos de vender um pedaço da Amazônia, está tudo joinha. E o que aconteceu foi exatamente isso, a gente acabou deixando muitas dores pelo caminho.
Nunca teve números tão altos de suicídio como a gente está vendo agora. Nunca teve números tão altos de depressão como a gente está vendo agora. A gente nunca viu as pessoas com tantas ansiedades, síndrome do pânico e todas essas questões. E não só isso. Essa questão da força física ela é muito interessante, porque quem é o gênero que normalmente tem mais força física? O gênero masculino. E aí, desde a época da caverna, olha que coisa louca, desde a época da caverna, ficou institucionalizado que o gênero masculino era superior. Simplesmente porque ele conseguia correr atrás de um bicho e matar o bicho mais facilmente do que uma mulher. Essa é a pira, e a gente vai acreditando nisso até hoje. E é por isso que um pedaço dessas dores que ficou também é exatamente isso que a gente está discutindo aqui hoje. Ou seja, as mulheres ganhando muito menos que os homens, ocupando o mesmo cargo, as mulheres que não conseguem chegar em cargo de liderança, ou, enfim, todas essas outras questões que a gente está discutindo, né? Então, ficaram muitas dores, efetivamente, pelo caminho, e ficou essa mentalidade muito estranha. Para a gente poder curar essas dores todas, é por isso que a gente entra no emocional. É por isso que a gente faz essa mudança de mentalidade. E esse emocional, ela vem exatamente com a era do feminino. É aí que entra essa história da era do feminino, da gente estar olhando esse movimento surgir de novo. O movimento feminista não é novo, né? Anos 60, muita gente aqui da plateia já queimou o sutiã, já foi às lutas. A gente que ficou adormecida aí, pasmando por um tempão. Mas ele não é um movimento novo. Então, com essa era do emocional, a gente literalmente assume essa frente, essa parte feminina, justamente para sanar essas dores. Por quê? Porque os valores femininos vêm para substituir esses valores masculinos para curar tudo isso. Então, é por isso que a gente nunca falou tanto de empatia, que a gente fala o tempo inteiro, é um valor muito feminino. É por isso que a gente está falando tanto de gentileza, outro valor extremamente feminino. É por isso que a gente está falando de mindfulness, yoga, meditação, comida saudável. Tudo isso, gente, vem muito desse nosso lado do feminino. O feminino não tem nada a ver com ser mulher. O feminino tem a ver com valores diferentes e emocionais muito diferentes daqueles que vêm dos homens, racionais, né? E é por isso também que, a partir de agora, a gente fala para os nossos filhos que eles podem chorar, que homem chora. Até bem pouco tempo atrás, o homem que chorava, ó, tá com nada. Homem pode usar rosa, olha que legal. Meu irmão trabalha em banco, cara, quando ele vai com camisa rosa, ele é rechaçadaço, assim. Homem pode usar rosa agora, tá tudo bem. Então, esses valores femininos, ele vem literalmente para curar as dores de todo mundo, e não só das mulheres. E essa é uma parte muito interessante. E aí, dentro dessa nossa era do feminino, a gente começa a levantar algumas coisas, como, por exemplo, a nossa consciência. A gente começa a entrar num momento de expansão de consciência para todo mundo que a gente nunca teve antes. Quais foram as gerações anteriores que se permitiam perguntar se eles gostavam do trabalho que eles faziam? Ou você trabalhava porque você não tinha grana nenhuma e, putz, vai trabalhar e dane-se aonde. Ou, se você já tinha uma condição melhor, se já vinha de uma família de privilégio, você podia escolher 3 coisas. Advogado, medicina, direito, medicina, engenharia. E aí era garantido que você podia, né, dar certo em alguma coisa. Ninguém nunca parou para pensar o que vai me fazer feliz. Será que eu sou feliz nesse meu trabalho? Isso tudo é novidade. Isso são coisas que a gente está se permitindo pela primeira vez. Tudo isso está muito alinhado com essa questão do emocional. Outra coisa da consciência é a gente olhar para dentro também e entender que a gente consegue se expandir, que a gente consegue ser mais do que a gente é. E aí é super bacana a gente ver como, por exemplo, as drogas estão sendo ressignificadas. Então, se antes as drogas tinham a ver com festa, party hard, bora aí, uhul, vamos sair da realidade, porque a realidade não é legal, agora elas são usadas para você se autoconhecer. Ayahuasca. Por R$200 você consegue passar um final de semana transformador, tomando aquele chazinho milagroso, vomitando ali o tempo inteiro, durante a noite inteira, uma madrugada, vomitando, pondo suas tripas para fora. No final daquilo, você descobriu quem você é, descobriu uma coisa nova da sua vida, você se achou, você se expandiu. Mas é isso, as pessoas estão atrás disso. As próprias drogas sintéticas estão sendo usadas de uma maneira muito diferente. LSD, ácido, de novo, um revival maravilhoso. LSD é a droga favorita do Vale do Silício. De quem? Dos empreendedores, dos donos de empresa, dos criativos. Como? Em microdosagem. Em microdosagem, ela não te deixa viajando, mas ela aciona áreas do cérebro onde você fica extremamente mais criativo e produtivo. Então, as pessoas tomam todos os dias microdosing de LSD para trabalhar. Então, a gente está começando a se permitir certas coisas, porque a excelência não está mais no fazer, mas ela está em criar novas coisas também. Então, a gente começa a ver também, além disso, uma reaproximação nossa com a natureza.
E a gente nunca esteve tão próximo. A gente está vendo comunidades se formando fora das grandes cidades. Então, agora que eu sou um nômade digital e eu posso trabalhar com meu computador e conectado de qualquer lugar, eu não preciso mais morar na cidade violenta, gigante, enorme e tudo mais. Então, beleza, então eu vou fazer comunidades fora das grandes cidades. Piracanga, uma comunidade super famosa, a outra na Ilha Bela. A gente está começando a ver as pessoas se afastando dos grandes centros. Outra coisa, trazer a natureza para perto da gente. Vocês repararam que a gente está tendo um turbilhão de nascimento de lojas de botânica, de planta, de faça você mesmo, de hortinha, de não sei o quê. Tudo isso tem a ver com essa coisa muito mais feminina, ou seja, a gente está próxima da natureza, e a gente trazer esse tipo de valor para perto da gente também tem muito a ver com todas essas coisas, né? Então, a gente começa a ver todo esse grande flow acontecendo, toda essa inversão acontecendo. A gente sai do masculino como o gênero preponderante, com todas as suas características, racionalidade, pragmatismo, toda essa parte muito forte, obviamente, da força física. A gente entra nesse universo dos valores femininos para sanar essas dores deixadas, com todas essas nossas graciosidades, desses nossos valores diferentes, e isso afeta a sociedade como um todo. E o que a gente está vivendo, então, que é muito bonito, né? Não é que as mulheres vão ficar acima, nem nada disso. É que são valores reorganizando e equilibrando uma sociedade doente, né? E isso é interessante, a gente precisa desse tipo de valor para acessar. Então, basicamente, é um reequilíbrio energético. A gente está saindo de um mundo que sempre viveu embaixo de energias muito masculinas, drivers e coisas muito masculinas, e entrando num mundo que vai ser muito mais regido por energias femininas, e que vai ser um mundo muito mais positivo para todos, que vai gerar uma conexão muito maior com a natureza, que vai gerar uma conexão muito maior com os nossos sentimentos, com a nossa saúde integral, corpo, mente e alma, e não só corpo, e a gente começa a ver tudo isso acontecendo na sociedade como um todo. Tudo bem? Era isso que eu queria minimamente só trazer para vocês no meu tempo recorde aqui, só para a gente conseguir entender que é uma coisa muito maior, é uma coisa que já vem lá de trás, a gente precisa desconstruir as coisas que a gente tem na nossa cabeça. A gente não pode levar as coisas daqui para frente como elas sempre são. E, de novo, o futuro é a gente que constrói. Então, mão na massa, mudem a cabeça de vocês, força. Todo mundo que está aqui é 100% capaz, igual, todas nós. Levanta a cabeça e bora aí, porque a gente é todo mundo igual. Cada um tem características mais para um lado ou características mais para o outro, mas todo mundo 100% capaz de fazer a mesma coisa. Obrigada.